dos livros apócrifos, muito prazer. Meu nome é Denilson e nós estamos aqui para conversar. Eu sou administrador desse canal e você é o meu convidado. Então fique conosco e vamos direto ao assunto, porque hoje temos muita coisa boa para falar para você. O julgamento dos mortos e da morte. Você sabia que os mortos e a morte será julgada? Todos nós seremos julgados? É isso aí. Bom, a Bíblia nos dá um norte, tá, pessoal? A Escritura nos dá um norte sobre o julgamento, como será o julgamento. Antes de eu falar sobre o julgamento, eu quero falar sobre a morte. Vocês já se perguntaram, a morte morre? Esse é o pensamento que não quer calar, né? Você acha que a morte morre? O que você acha? Você acha que tem morte para a morte? E o que é a morte? E por que haverá esse julgamento? Se já morreu. Mas veja bem, gente, é imprescindível que vocês entendam o seguinte. Vocês vão entender o seguinte, que, na verdade, a morte ela só existe, a morte só existe nesse plano material. Ela só existe nesse plano material. E eu vou falar uma outra coisa para você, que talvez você que me acompanha, você que está vendo aí eu falando sobre a roxa, sobre Arro, é novidade para você. Não existe só o Criador do céu, da terra e do mar. Não existe Ele como Criador, como Deus. Existe um outro ser que é a equivalência a esse nosso Criador. É a sombra do nosso Criador. É o lado oposto do nosso Criador. Essa sombra, ele denominou-se por vários outros nomes. Ele quer ser o Criador de qualquer maneira. Talvez esse nome soe para você estranho, Yildabaoth, né? Mas nunca ouvi isso, entendeu? Yildabaoth é a sombra do Criador. É o que nós chamamos de Terron, né? É uma deusa, é um deus, uma deusa, ele é andrógeno, ele é um deus, como eu vou falar para você, ele não tem aquilo que Yahweh tem, que é a perfeição. E muitas pessoas pensam que muitas coisas que aconteceram dentro das Escrituras, né, foi Deus, Pai, Criador de tudo que fez, e não foi. E a gente vai tentar levar você a esse entendimento através de um estudo didático rápido, simples, né, fácil de se entender. Então, todo ser humano irá ser julgado. E todo ser espiritual também serão julgados. Eles passarão por julgamento. Para isso, aquele soberano criador de tudo, do céu, da terra e do mar, aquele que criou tudo, os seres angelicais, aquele que criou tudo que existe no éter, tudo que existe no universo, ele irá julgar aqueles seres que mataram, tiraram a esperança de muitos outros seres, que é a morte. Vocês pensam que a morte é do Criador, né? Mas a morte não é do Criador. A morte, ela é como um pecado. O pecado não é do Criador. Apesar dele ter feito a criatura, dele ter feito todas as coisas, ele não fez o pecado. O pecado é fruto de uma desobediência. Toda vez que você desobedece, você gera uma consequência. Isso é fato. Nossa mãe sempre falou pra gente, cuidado, não mexa aí que você pode se machucar, não toca nessa panela que você pode se queimar. Ou então fala assim, quando você atravessar a rua, olha para os dois lados, e aí você não obedece. Qual é a consequência dessa obediência? E vem o acidente, né? Mais ou menos o acidente, se você previne o acidente, na verdade o incidente, quando acontece um incidente, ele é uma premonição do acidente. Por isso que nós temos várias empresas aí que investem em prevenção. E o que nós estamos tentando falar para vocês aqui? Existe uma prevenção para você não causar o pecado. Existe uma prevenção. E justamente é o pecado que gera a morte. Mas vocês vão ler conosco aí esse livro de Apocalipse e eu vou dar mais detalhes sobre esse outro Deus, sobre o Deus morte. Quem é ele? Por que ele existe? Por que nós tanto tememos a morte? Você quer saber? Está curioso? Vem comigo. Vamos ler, gente. Vamos ler. Você tem Bíblia aí? Você tem Bíblia na sua casa? Tem? Então pega a sua Bíblia, pega a sua Biblinha aí, no livro de Apocalipse. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui, gente, essa aqui é King James.
Essa é King James, e está no livro de Apocalipse. Está vendo aí o livro de Apocalipse? Aqui, ó, livro de Apocalipse aqui, ó, Apocalipse. E aqui embaixo está escrito assim, ó, o julgamento dos mortos. Está vendo aqui? Julgamento dos mortos. E aqui do lado escrito Apocalipse. E o nome dessa Bíblia está aqui em cima, aqui do lado aqui, ó, King James. É uma Bíblia inglesa, né, porque os ingleses eles traduziram, né, dos gregos para o latim, para a nossa língua. Vamos lá. Ela tem um mínimo de... Como é que eu vou falar para você? De coisas que eles procuram ser fiel à cópia. Não são, tá, pessoal? Fugiu muito aí das escrituras sagradas. Mas vamos ver aí o livro de Apocalipse. Foi escrito por Shaul, por Paulo, na ilha de Patmos, né? É Patmos o nome da ilha. Inclusive eu vou fazer alguns shorts aí sobre a ilha de Patmos para vocês entenderem. Em seguida, observei, isso Paulo falando, em seguida observei um grande trono branco. Ele viu um grande trono branco. E que estava sentado sobre ele, e que estava sentado sobre ele. A terra, o céu, fugiram da sua presença e não foi achado lugar para ele. Vi também os grandes e os mortos, pequenos, grandes e pequenos em pé, diante do trono. E alguns livros, não foi um só não, alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, ó. Abriu alguns livros e um outro livro se abriu, que chama-se livro de quê? Da vida. Livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas no livro da vida, de acordo com as suas obras realizadas. Gente, isso é muito forte que eu estou falando para você. É importante, a partir de agora, você que está vendo esse vídeo aqui agora, você que está fazendo parte desse vídeo, escuta o que eu estou te falando. Se você, hoje mesmo, mas nunca é tarde, você está vivo, ainda tem chance de fazer coisas boas, de ajudar semelhantes, de ajudar animais, de ser pessoa boa, de não deixar o ódio entrar no teu coração e não desejar mal para ninguém. Porque você vai ser julgado segundo a sua intenção, que é pior ainda, não é as suas atitudes não, é a sua intenção que vai muito mais além do que as suas atitudes. Vou dar um exemplo para você. Você veio no trânsito, eu e você, isso acontece muito com você que dirige. A gente dirige no trânsito, está dirigindo. E aí você, de repente, você toma uma fechada. Quer dar problema, pessoa? Dá uma fechada nela, uma fechada, fechou. Gente, você pode até dizer que isso não acontece com você. Mas quem é que nunca jogou uma praga para a pessoa, ou fechada, ou alguém quase te atropela? Quem é que nunca rogou uma praga para aquela pessoa bater, se amassar toda e até morrer? Quem é que nunca fez isso? Você nunca fez isso? Mas talvez você tenha feito em outra coisa. Você tenha desejado a morte até do teu filho, do teu marido. Você tenha odiado tanto que você... Gente, tudo isso nós seremos julgados por aquilo que você pensa. O próprio Yahushua falou que só em você olhar e desejar, você já adulterou. Você que é homem, olhou uma mulher, desejou ela, olhou, achou que é bonita, beleza, desvia o olhar, o pai. Mas se você olhar, desejar, querer deitar, sonhar com ela, até tocar no seu corpo em desejando ela, você já cometeu adultério. Você já desejou algo que não é teu. Então, é muito sério. E existe um anjo, eu sempre falo isso para vocês, depois vocês vão se lembrar, eu também tenho que me lembrar. Existe um anjo que relata tudo no livro da vida. É a vida que é relatada, é isso aqui que nós estamos vivendo. Mas por que isso tudo, Denilson? Porque isso aqui é um grande teste, pessoal, para você e para mim. Nós estamos vivendo aqui e a ordem do Altíssimo, do Criador do céu e da terra, é amar a Ele sobre todas as coisas. Você tem que amar Ele, porque Ele te criou. E depois você tem que amar ao próximo como você se ama. Você tem vontade de comer um bolo, você tem vontade de beber uma água de coco, você mora numa bela praia, então você tem que desejar isso para o seu próximo. Porque ninguém criou nada do que está aqui, gente.
Nós estamos emprestados aqui. Você está emprestado a essa vida que você está. Você pensa que você é dono dessa casa bonita que você tem? Desse carrão que você tem? Você pensa que você é dono dessa mulher bonita que você tem? Ou desse homem bonito que você tem? Desses filhos bonitos? Você pensa que você é dono? Você está enganado. Isso aqui tudo é um estágio. É uma passagem. E eu não estou jogando aqui como um bom samaritano, não, pessoal. Também vou ser julgado pelas minhas atitudes. Porém, até isso que eu estou fazendo aqui, de falar com vocês e tentar orientar vocês, de tentar todos nós juntos se consertarmos, já é um ponto, já está sendo anotado lá. O Denilson, às tantas horas, estava lá numa rede social, nós vimos, ele estava lá tentando falar para nós melhorarmos como pessoa. Os senhores estão entendendo? Aí os senhores pensam e imaginem do jeito que vocês quiserem. Isso não tem nada a ver com religião, tá, pessoal? Isso tem nada a ver com se você é católico, se você é maçom, isso não tem nada a ver. É inerente a isso. Ok? Ok? A outra coisa que você pode ser salvo é quando você clama o nome verdadeiro do Salvador, que nós sabemos que não é Jesus, que Jesus é um nome inventado pelo Império Romano e Grego. Nós sabemos que o verdadeiro nome do Salvador é Yahushua, eu já vou mostrar para você. Então ele falou assim, o mar entregou os mortos, o mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles haviam. Peraí, Denilson. A morte entregou e o Hades? Como assim? É para você começar a imaginar a palavra, gente. Então a morte, quer dizer que a morte estava com o poder de ter pessoas com a morte? Existem pessoas com a morte. E existem pessoas no Hades, lá embaixo da terra, no Hades. Eles tiveram que entregar essas almas. Então as almas, quando morrem, vão para onde? Para o Hades ou para o inferno. Morte e inferno é uma coisa só. Eles se separaram porque a cabeça foi cortada. Ele era uma serpente e virou o Terron. Ele virou dois seres. Um é a morte que ataca tudo que tem vida. Tudo que é vida, o pato, o rato, a pulga, o papagaio, tudo que tem vida, que respira, morre. A morte toma posse, mas a morte não é dono da vida. O dono da vida é Yahu. Yahu é dono da vida e Yahu não é dono da morte. A morte é um deus intrujão. Nós fomos criados não para morrer, mas vocês sabem que o Adão ele perdeu uma legalidade com o pai e por isso a morte entrou no planeta Terra. A morte tem poder sobre nós. Por isso você vê as pessoas matando por armas, matando por facas, agora matando por vírus, matando por um montão de coisa. Matam pela ganância, matam para dizer que são melhor, matam para ser soberano, matam para dizer que tem moral, que é forte. Existe algum ser humano forte? Não! Todo ser humano vai morrer, todos. Hitler morreu, todos que... Alexandre morreu, César morreu, todos morreram. E por que os seres humanos lutam agora? Por nada! O ser humano luta por nada, mas o que está empregado na mente dessas pessoas que são gananciosas e ambiciosas e que fazem todos os outros seguirem a ambição, porque a ambição ela tem uma escala, vem do maior para o menor. Satanás Satã brinca com todo mundo. Que as pessoas lutam tanto na vida. Você luta tanto na vida, acorda cedo, né, para pagar imposto para outra pessoa, cara. Você luta tanto para dizer, eu tenho um carro, mas você paga imposto na gasolina, paga imposto no IPVA, você paga imposto em pedágio, você está sempre pagando. Quem criou tudo isso? Quem fez tudo isso? Não foi o Criador? Não era para o ser humano e dar, estender de graça? Até para ir para a igreja você paga. Até para ver esse programa aqui, que estou falando das coisas do Pai, você paga. Não paga o dinheiro, mas paga o Wi-Fi. Paga uma empresa que usa do serviço para te controlar. Os senhores estão me entendendo? Então a morte, aí no versículo 14, a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte, ela já foi criada, a segunda morte, não é? A primeira morte, você tem um álibi, você pode sair dela. Agora, a segunda morte, gente, a segunda morte,
Por favor, entenda, não tem espírita, não tem maçom, não tem ocultista. É a segunda morte. Nessa segunda morte, a morte que foi criada para matar a morte. Essa segunda morte, essa foi criada pelo Criador. Essa foi feita pelo Pai da vida. Ele vai provar para a morte e para os homicidas e para os assassinos e para os exploradores, os enganadores, para todos aqueles que não cumpriram aquilo que ele falou aqui em terra, pelo menos se esforçou para tentar cumprir, esses serão jogados nesse lago de fogo, a segunda morte. Aí no versículo 15, para a gente encerrar isso aqui, ó. E todo aquele... Pessoal, por favor, para. Vem aqui. Lê comigo aqui, gente. Lê comigo aqui, ó. Todo aquele, versículo 15. Todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Olha o barulhinho chato. Todo aquele que no nome não foi encontrado foi lançado no lago de fogo. Estou parado aqui, gente. Medita nessa parada. Medita nessa palavra que eu estou te falando aqui agora, cara. Pessoal, você, a dona de casa, a vozinha, amada, querida, você, meu amigo intelectual, você que tem aí o seu cargo eclesiástico, você que é pastor, que é rabino, que é mestre, nós, todo mundo nesse plano está sujeito à morte. Essa morte aqui, ó. Essa morte que não é do Criador. Olha aí, ó. Sabe quem é esse aqui? Sabe quem é esse aqui, ó? Sabe quem é esse aqui? Esse aqui é aquele que você chama de Jesus, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é o nome verdadeiro daquele que esse impostor Jesus roubou todas as façanhas e, principalmente, foi criado para te enganar o nome de Jesus. Para te enganar. Para que você vá ser jogado naquele lago que eu falei agora. Eu falei agora sobre aquele lago. Olha aí o que Yahushua, o Yahushua, olha aí, olha aqui, gente, olha aqui, ó. O que ele falou, olha o que ele disse. Vamos ler? Lê comigo, gente, olha aqui, ó. Lê comigo. Portanto, olha aí, ó. Deixa eu diminuir. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada encoberto que não venha a ser descoberto. Então não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aí, ó. O que eu estou dizendo particularmente, repitam publicamente. E o que vocês ouvirem em segredo, anunciem abertamente. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Tá vendo aí? No versículo 28, ó. Mas não podem matar o teu espírito. Antes obedeçam com temor aquele que pode fazer perecer no tormento. Ó, antes... Desculpa, tá? Tem pessoas que não gostam que eu faça aqui, ó. Eu quero frisar porque não tem como marcar aqui, ó. Antes, deixa eu beabá. Antes, desculpa, gente. Ó. Não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar o espírito. Antes, aqui o antes, ó. Antes obedeça com temor, com respeito, com temor. Aqueles que podem fazer perecer no tormento eterno. Olha aí, pessoal, olha aí, ó, olha isso aí, ó. Pessoal, você quer ir para esse tormento eterno? Por isso que às vezes a gente é chato, parece que a gente é crente, parece até que a gente é de igreja, parece que a gente pertence a alguma instituição, CNPJ. Gente, de novo, eu não tenho instituição CNPJ, eu não sou religioso, eu não tenho religião. O Criador não é religião. Ele não tem cunho nenhum com esses líderes espirituais que se dizem doutores, que fazem teologia, que fazem seminário. Não tem nada a ver com isso, não. Gente, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é o seguinte, tá vendo aqui? Você quer ir para o tormento eterno? Só existe um caminho. O caminho é Yahushua. Só ele pode te salvar e as tuas obras.
As tuas obras vão fazer com que você tenhamos um julgamento justo. Portanto, temei aquele que pode fazer perecer. Portanto, pode perecer o tormento eterno, tanto do espírito como o corpo. Então, para a gente encerrar aqui, 20 minutinhos, obrigado, muito obrigado pelos 20 minutinhos, tá? Gente, olha aí, ó. Yahushua, esse nome aqui, Yahushua, é o nome que você tem que chamar. As tuas ações, a partir de hoje, a partir de agora, tem que ser em benefício de outra pessoa, não com falsidade, não com egoísmo, não com interesse, mas de coração. Comece a contar agora as suas ajudas, aquilo que você faz, até um copo com água que você dá para uma pessoa, um favor que você faz com a pessoa. Você já viu quando você faz um favor, a pessoa não tem dinheiro, fala assim, que Deus te pague? Você já ouviu essa frase? Pode ter certeza que isso está contando. Porque nós somos a imagem do Criador. Então, se você faz pela imagem que você está vendo, você pode fazer muito mais por aquele que você não vê. Você pode ser muito grato por tudo aquilo que você... Gente, até o pão que você come, a água que você bebe, o ar que você respira, tudo que você faz, dê graças, agradeça, ofereça em agradecimento. Não precisa você falar de boca, agradeça com a sua cabeça. Obrigado, meu Pai, por eu estar respirando ar. Obrigado por eu existir. Obrigado pela minha família. E quando você puder, seja bom. Faça pelas pessoas, porque isso tudo está contando. Agora, o que você faz de ruim, meu irmão, você pode ter assim, ih, Denilson, minha ficha tá, minha captiva tá grande. Analise e olhe para sua vida. O rei está voltando, tá? E ele está voltando, ó, pela segunda vez. E ele vai pegar um povo. Ele escolheu um povo. Talvez esse povo seja você. Talvez, não sei. Talvez seja eu. Talvez. Não sei. Eu estou tentando. Eu estou me esforçando. Pode ser que eu fique para trás? Pode ser. Pode ser que eu não seja salvo? Pode ser. Mas eu tenho certeza absoluta que não. Sabe por quê? Eu estou botando a cara na janela. Eu estou aqui, ó, falando para vocês. Tá vendo? Tá vendo ele aqui, ó? Tá vendo ele? Ele é bom, ele vai te perdoar de todos os seus pecados. E você vai começar a ser uma outra pessoa, você vai começar a ser outro ser humano. E isso é muito bom. Esse é o canal DRM. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que muitas outras pessoas possam assistir, tá bom? Eu gostaria muito que viralizasse esses nossos vídeos, sabe? Viralizasse para que as pessoas pudessem compreender que Yahushua, ele é a salvação das pessoas. Olha aí, ó. Yahushua, deixa eu virar a câmera aqui, eu sempre viro a câmera, tá vendo aí o nome dele? Yahushua é o nome dele, ó, Yahushua. Ele que vai salvar a sua vida. Bom dia, tchau!